Tem uma coisa interessante que dá para tirar de, de um método indutivo mais aristotélico, que é, é como se fosse, tipo assim, como que você sabe, por exemplo, eu vou usar o exemplo que o Rafael tava dando lá em cima, que você tá vendo uma caixa, aí você sente a caixa, você vê a caixa, você sente, tipo, o tato, né? Você encosta na caixa, sente, você vê a caixa, se você encostar nela ou ela cair no chão, sei lá, ela faz um barulho. Como que você sabe que todas essas percepções se referem à mesma coisa? Sim. Você Então, sabe na por verdade, analogia. sim. Na verdade, Você faz uma analogia, tipo, isso é tão eu automático pensei no pra exemplo gente. bom aqui. Eu pensei no exemplo bom, na verdade, aqui, né? Imagina, por exemplo, um triângulo, né? Na verdade, o exemplo que muito na escolástico dá. Imagina que você tem um triângulo e Uhum. basicamente que a gente parte da essência do que é um triângulo, né? Uma forma geométrica que soma dos ângulos internos dá 180 graus, né? E a gente pode ter triângulos que eles são, que eles têm, por exemplo, a gente pode ter um triângulo de barro, um triângulo desenhado de giz, um triângulo de várias formas, né? Mas todas as formas basicamente são acidentais, porque elas não remetem à essência do triângulo, que é ter a soma dos ângulos internos de 180 graus, basicamente. Isso que é a essência definidora de algo que um triângulo precisa ter, porque a gente pode, por exemplo, ter um, um barro que forma um círculo em vez de formar um triângulo, né? Um acidente seria nesse sentido. Eu acho que na verdade isso aqui responde bem até. Aí tá, mas qual é a essência do siso? Não faço ideia, mas isso daí pode ser estudado, basicamente, é meu ponto. O Hume foi precioso quando ele tratou sobre a indução, sabe? Como é falacioso você tentar extrair uma essência mediante observação de fenômenos repetidos. Você nunca vai conseguir chegar à definição da coisa, você só vai conseguir descrever aquilo que você experienciou, aquilo que você observou, né? E ele continuou, na verdade, a trilha que o Berkeley havia aberto, e o próprio Hume era um defensor, ele era um admirador declarado dele, né? Em razão disso, porque o Berkeley conseguiu mostrar muito bem qual é o papel da ciência, como a ciência age, né? A ciência lida com a aparência, ela lida com aquilo que é captado nos sentidos e ela nunca vai conseguir chegar a algo objetivo no sentido de que aquilo que existe fora de todo e qualquer sujeito sempre vai ser subjetivo, porque sempre vai ser percepção. Falar que Kant refutou Hume é uma coisa inacreditável, sabe? Eu não sei se você. Você não falou com essas palavras, né? Você disse que o Kant prestou um argumento, mas pelo amor de Deus, o Kant não chegou nem perto de desmentir aquilo que o escocês falou sobre causalidade, sabe? Na verdade, o Kant deu um salto de fé quando ele falou que nós deveríamos acreditar na causalidade para possibilitar o conhecimento, mas nós temos que reduzir a causalidade ao fenômeno e não à coisa em si, porque a coisa em si não pode ser descrita como tendo o poder de causar algo, porque nesse caso ela mesma seria empírica. Né? Em resumo, foi isso o que ele ensinou. E assim como ele falou que ele acreditava no eu apenas como uma ferramenta intelectual necessária para possibilitar o conhecimento, mas ele não sabia se o eu existia, né? Ou se o eu era uma ilusão apenas, né? Se realmente havia uma coisa pensando, né? Ele não sabia se havia essa alma ou se era como o Hume falou, né? Que o eu poderia ser apenas uma sucessão de percepções, de experiências que pareciam ser a mesma coisa. Sim, por isso que eu disse que não é uma defesa que eu tenho séria do Kant ainda. Eu iria mais pela escola de Stanford pela questão de motores nomológicos, que é uma ideia da Nancy Cartwright. Que ela fala que o papel da ciência, em grande parte, principalmente, por exemplo, de áreas como a física, é você procurar o poder causal dentro das coisas. E geralmente a gente encontra isso, tanto nas leis da física como nessas teorias, basicamente. Ah, não, mas não tem como você achar um poder causal nas coisas empíricas. As coisas empíricas não podem ter poder nelas mesmas. O poder que nós percebemos, na verdade, é derivado de algo que tem atividade. E as coisas empíricas são efeitos, elas são percepções, elas são produzidas por algo que tem poder. Assim como a onda recebe a sua existência e o seu movimento do mar, as coisas empíricas elas recebem a sua existência e o seu movimento de algo não empírico.
pro Berkeley, tipo, as diferentes formas de perceber o mesmo objeto, como é possível saber que eles se referenciam ao mesmo objeto, certo? Olha, essa pergunta é meio complicada. Aquilo que eu vejo não é aquilo que eu sinto, né? Porque o que eu vejo é imagem e o que eu sinto é sensação, tátil. Então não é Uhum, a mesma coisa. Agora, como essas coisas estão sempre juntas, como no exemplo da caixa, né? Eu vejo a forma quadrada com uma determinada cor e eu sinto ao mesmo tempo. E então a minha experiência me induz a dizer que isso é uma única coisa. Quando eu falo de caixa, eu tenho em mente essas percepções, tanto a imagem, como a cor, como a sensação dela e o som que ela faça. uhum. Então, tipo, tem uma espécie de correlação aí acontecendo entre as diferentes entradas dos sentidos que te Exato. permitem. É uma Tá. correlação que não é causal entre as percepções. Uma percepção não causa a outra, mas existe algo que está fazendo com que elas ocorram juntamente. É uma coisa calibrada. Uhum. Mas isso, você pode dizer isso de. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo um pouco mais abstrato. Já volto no Vamos banheiro. supor que eu seja supersticioso e daí toda vez que eu, sei lá, bebo água antes do almoço acontece alguma coisa boa no dia. Isso seria um tipo de. é, Isso seria equivalente à correlação, por exemplo, que existe entre eu tocar na caixa e ver a caixa. Olha, Berkeley não ensinou isso. Isso aí é uma coisa, seria uma extrapolação, né, por parte do indivíduo para ele fazer isso, porque ele dizia que nós temos as percepções de forma constante e irregular, e isso permite que a gente extraia regras que nos mostrem de quais percepções nós seríamos afetados. Por exemplo, eu sei que se eu colocar a minha mão no fogo, eu vou sentir dor e eu vou perceber a minha mão com uma aparência diversa da que eu percebo agora, porque a minha experiência me induz a isso. Né, como eu já conheço a propriedade do fogo das outras vezes, então eu sei aquilo que irá ocorrer se eu fizer isso. Agora, isso aí que você está falando é diferente, né? Tipo assim, eu fiquei pensando, nossa, eu queria achar dinheiro na rua. Aí eu saio pra rua e eu acho o dinheiro lá, né? Aí eu faço uma correlação, olha aí, eu desejei e por isso eu achei o dinheiro. Mas aí é um raciocínio muito vicioso, porque foi uma única vez, né? Você teria que repetir isso várias vezes para você chegar a uma convicção. Sim. Inclusive, é uma crítica do pessoal do mito do dado. Esse aspecto de, por exemplo, você não ter já uma síntese do, tipo, como que se suas sensações não se referissem ao mesmo objeto, né? Porque, por exemplo, quando eu olho para minha mesa pela primeira vez, por exemplo, sem ter o conceito de mesa ou coisa do tipo, sem ter, sei lá, sido apresentada a mesidade, e eu consigo, por exemplo, distingui-la dos livros que estão ali em cima, coisa do tipo, há um aspecto de síntese, né, na apreensão, que eles vão dizer, pelo menos. Isso, existe essa síntese e quem trabalhou muito com isso, a exaustão foi o Kant, né, que falava que nós sintetizamos as percepções segundo as regras do entendimento e depois nós sintetizamos as regras do entendimento de acordo com a razão para chegar ao conceito da coisa, né? E tudo começa Uhum, com base nos tijolinhos das percepções, né? uhum. Mas é interessante porque é que isso vem do Kant, não vem do Berkeley. Mas eu não sei qual que é o argumento do Berkeley para poder dizer, por exemplo, que as percepções da caixa ou da mesa se referem a uma mesma coisa. Pelo que você falou, seria a simultaneidade deles, né? Mas mesmo assim, isso não é verdadeiro, porque, tipo, não é sempre que eu tô olhando pra minha mesa que eu tô tocando nela, então não é nem simultâneo. Seria uma regra mesmo, tipo, uma proposição abstrata que eu. Ou seria como se fosse uma hipótese que é confirmada ou falseada, Você quer dependendo. saber por que o Berkeley acreditava que sempre que ele tocasse na caixa, ele sentiria ela? É isso? Não exatamente isso. Como que ele. O meu problema. Meu problema não. O que eu tô em dúvida seria como que ele justifica esse processo de síntese e como não cair em problemas do tipo da superstição, entendeu? Tá. A síntese, Berkeley não tratou muito com ela não, tá? Aí o Kant realmente fez, né, um trabalho mais pormenorizado nesse ponto aí. Eu não vejo nenhum problema que cause assim um colapso na filosofia do Berkeley, tá? Porque
É como eu falei, existe sim uma relação entre as percepções visuais e táteis, e essa relação não é causada pelo objeto que está sendo percebido, mas é causada pela fonte das nossas percepções, né? Aquilo que contém já o molde da caixa e que nos afeta nos nossos sentidos com essas percepções visuais e táteis, que em conjunto nós chamamos de caixa. Tá? Então eu posso ver a caixa e falar aquilo ali é uma caixa, sem precisar tocar nela. Se eu tenho a sensação correspondente, eu falo, eu estou sentindo a caixa, porque eu falo que eu sinto a caixa no sentido de que essa sensação está relacionada à imagem que eu chamo de caixa. Entendeu? Uhum. É um problema puramente verbal isso aí, não tem problema de substância. Agora você perguntou da superstição. É como eu falei, cara, tem que ser uma coisa repetida para que você possa dizer que é, é racional você acreditar que sempre que você fizer isso vai acontecer aquilo, sabe? Se você fez uma vez, duas vezes, três vezes, não é suficiente. Você teria que fazer um número maior. Qual é esse Uhum. número? Não tem régua para isso. Esse é o problema do empirismo, né? Como que você vai saber qual é o número de experiências suficientes para que você possa encontrar uma uniformidade? Não tem a regra exata. A regra vai ter que ser construída com o tempo. A ciência lida com isso a todo momento. De certo modo, é arbitrário isso. Esse é o problema do empirismo, não é um problema do Berkeley. Uhum. Faz sentido. É O que. Berkeley acreditava na causalidade, rapidinho. Berkeley acreditava Em na algum nível. causalidade, mas não como um fenômeno causado pelos objetos percebidos, tá? Ele dizia que, Uhum. no caso, você solta um objeto, ele cai no chão. Aí você solta outra vez, ele cai no chão. E a vida inteira você vê as coisas caindo dessa forma. Existe algo causando isso, tá? Mas não é que exista uma força natural que produza isso. A força natural, que nós chamamos a lei da gravidade, é o próprio Uhum. conjunto de percepções que você e as outras pessoas têm. A lei da gravidade Uhum. não existe em si mesma, ela é apenas a descrição do modo como você e os outros percebem as coisas acontecendo. Você faz uma abstração e você cria um modelo intelectual que você chama de lei da gravidade, lei da evolução, teoria geral da relatividade, inércia dos Uhum. corpos, etc. Entendi. Tem um livro Dá pra dele, concordar com isso. tem Bom. um livro dele que eu vou até subir, chama De Moto, do movimento, sobre o movimento, né? Onde ele trata sobre essas questões da física. E ele era um crítico voraz, sabe de quem? Hum. Do Newton. contemporâneo dele, Newton. Faz sentido. Porque o É Newton. porque Fala. o Newton era meio metafísico, né? Pô, cara, o É Berkeley mais metafísico uma que ele era força que impossível. O nessa Berkeley era setenta. metafísico ao extremo. Não, no mau sentido. No sentido de inventar coisas que não existem pra Ah, explicar o que sim. você tá vendo. Tempo absoluto, espaço absoluto, era isso que o Berkeley criticava nele. Isso eu acho que é a influência do Descartes. Que Descartes, faz né? sentido também, né? Porque o maluco uniu geometria e aritmética, então. E pra isso ele pressupunha, né? Que tinha que ter tudo absoluto. Uhum. Porque fica mais bonito na conta, né?